Eu queria compartilhar com vocês sobre a visão de fé. Na verdade, nós precisamos entender, eu não sou fotógrafo, mas eu sei que, na maioria das vezes, a Karine ela tem esse hobby, ela gosta, estuda, inclusive, fotografia, que a lente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, chega a custar mais do que uma máquina fotográfica, tamanha a sua importância. E existem lentes diversas, né, de acordo com aquilo que estaremos fotografando. Existe uma lente específica para isso. Tem algum fotógrafo aqui? Na igreja? Olha, então, não é verdade, Renata? Então, da mesma forma, a fé é a lente que nos possibilita enxergar a vida. E, de acordo com como nós usamos a fé, nós vamos enxergar nitidamente ou não. Por isso é muito importante enxergar com os olhos da fé. Amém? Eu quero ler um texto com vocês na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versos de 16 a 18, que diz assim: por isso, não desanimamos. Fala comigo, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por essa palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina, por meio dela, a oportunidade, o privilégio de enxergarmos, ó Deus querido, com os olhos da fé, com a lente da fé. Obrigado porque nós somos ensinados a enxergar além dos nossos olhos naturais, além das circunstâncias, além das nossas possibilidades. Nós agradecemos pelo progresso dessa igreja, do pastor Ricardo, da pastora Suelena, de toda a equipe de pastores e líderes dessa igreja, porque o Senhor tem feito com que eles enxerguem dessa maneira. Eu creio que, a partir de hoje, o Senhor estará ainda mais aperfeiçoando a visão de cada um deles e dessa amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nos apresenta duas realidades muito distintas. A primeira, a realidade natural, e também a realidade espiritual. O nosso foco fará toda a diferença em relação às circunstâncias que enfrentamos. Então, o apóstolo Paulo está falando, embora o aspecto exterior, físico, se corrompe, se desgasta, porém o lado interior se renova. E, da mesma forma, com respeito à fé, ela nos possibilita enxergar além do natural. Ela nos permite enxergar de forma sobrenatural. E somente a fé nos capacita a ver assim. Amém? Então, nós vamos estar falando hoje alguns princípios que são realmente essenciais à vida cristã, a fim de que a gente possa transcender, né, o lado natural, as circunstâncias e os desafios. Quantos têm enfrentado desafios pessoais nesses dias? Amém? Todos nós enfrentamos, e os desafios são muito positivos. Na verdade, a vida seria muito sem prazer, sem gosto, sem sabor, se não fossem os desafios, porque, inclusive, eles nos capacitam, nos possibilitam crescer como pessoa, amém? Avançar como ser humano, progredir. Então, nós vamos estar falando sobre o que a visão de fé, vendo a fé como uma lente que nos possibilita enxergar, além das circunstâncias, além das nossas possibilidades pessoais, naturais, além das dificuldades, amém? Além dos problemas. A visão da fé produz, em primeiro lugar, convicção na palavra de Deus e no seu propósito para as nossas vidas.
Amém? É ela que nos produz, que produz em nós convicção daquilo que Deus falou conosco. Por exemplo, no nosso caso específico, nós estamos felizes, embora saudosos, embora amemos tanto aqui Recife, João Pessoa, e nós sabemos que fisicamente estaremos um pouco distante, mas o coração, né, estará bastante ligado, linkado. Mas o que nos garante, que nos dá segurança, que nos dá alegria, é saber que Deus nos chamou para um propósito. Amém, queridos? Da mesma forma, eu e você conseguimos resistir a todas as dificuldades na vida, porque temos plena convicção nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou conosco. Amém? Se estamos enfrentando uma tempestade, devemos confiar na palavra de Deus que diz que nós chegaremos do outro lado, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Temos que ter a convicção de que a obra, por exemplo, no caso da liderança, a obra é de Deus, nós somos apenas os obreiros, os cooperadores, os trabalhadores. Então, essa convicção interior, ela é fundamental em nossas vidas, e é a fé que nos possibilita, que nos faz enxergar a vida desse jeito, dessa maneira. E é muito importante nós podermos ver assim. Em João capítulo 20, versículo 29, diz assim: então Jesus lhe disse, falando ao discípulo, né? Porque você me viu, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e também devemos enxergar as coisas a partir da fé. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos realmente entender, que a visão de fé produz essa convicção interior de que Deus está conosco, de que, ainda que estejamos enfrentando qualquer dificuldade, qualquer situação, por mais difícil que seja, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar, amém? Porque Deus é por nós e ninguém será contra nós, amém? Então, há pessoas que não conseguem entender de forma prática essas duas realidades, a espiritual e a realidade natural, e confundem. Nós precisamos, de fato, abraçar pela fé aquilo que Deus tem para nós e deixarmos de viver apenas nesse mundo de forma natural. Nós acabamos de ler que nós vivemos por fé. Amém? Como você tem reagido ao enfrentar situações difíceis? Você tem tido a oportunidade, tem aplicado fé e tem recebido, de fato, grandes vitórias? Quantos têm recebido? Amém, queridos? Eu tenho vivido esse contexto de que todas as vezes Deus não me frustra. Eu não tenho me frustrado em relação a isso. Todas as vezes, por mais difíceis que sejam as situações em que eu creio e aplico fé, Deus vem sempre com uma resposta favorável. Amém, queridos? Andar, de fato, debaixo dessa cobertura, dessa direção, é extremamente fundamental. E essa é a maneira mais sábia de nós vivermos. Amém, queridos? Agora, a segunda coisa que nós vemos que a visão de fé proporciona é que nos leva a crer além das circunstâncias. Eu quero falar um pouco mais a respeito disso. Nos leva a crer além das circunstâncias. E eu estava chegando aqui e vi como esse local tem progredido, né? De um ano para cá, quantas construções novas têm existido. Eu estava falando, olha, ele está rodeado, já é um grande milagre. Eu sei que vocês estão diante de um desafio. E eu sei também que Deus tem algo extraordinário, tremendo para vocês. Amém? Deus tem trabalhado ao longo da história, são 17 anos, dando a vocês experiências novas, a fim de que vocês apliquem e vão estar aplicando uma fé extraordinária, que vai produzir milagres extraordinários. Na proporção que aplicamos fé,
virão os milagres. Amém, queridos? Quanto maior a aplicação da nossa fé, maior serão os milagres. Então, quando as circunstâncias parecem contrárias, é nesse momento que somos desafiados a crer e a experimentar a manifestação da glória e do poder de Deus. Esse texto de Hebreus, capítulo 11, fala um pouco a respeito da história de Moisés. Diz o texto: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira de Deus, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O texto continua, sem se enfraquecer, agora em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, falando agora sobre Abraão, ele diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando, fala comigo, plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O primeiro texto fala a respeito da experiência que Moisés teve de confiar na promessa de Deus na vida dele. E agora, nesse texto aqui, fala a respeito de Abraão, que, embora já estivesse com a idade bastante avançada, e também a sua esposa, que, além da idade avançada, era estéril, e se não teve filho na mocidade, né, seria, naturalmente falando, é só você imaginar, nessa idade tão avançada. E o que acontece? O texto fala que o segredo de Abraão foi o fato dele confiar na promessa de Deus, a despeito das circunstâncias. Diz o texto assim: mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Esse é o segredo. Deus dá a sua palavra. Amém, queridos? Eu tenho certeza, Deus deu a palavra para o pastor Ricardo, que estaria com ele, da visão de como seria a igreja, de batizar 3.000 pessoas. Amém? Eu quero ver. E eu creio que vai acontecer. E é muito importante que toda a igreja esteja confirmando a palavra de Deus. Hoje eu estava ouvindo um pouco o pastor Eibe falando, ele sempre conta essa história, vocês devem ter escutado algumas vezes, de que quando a igreja ainda era pequenininha, ainda estava pequena aos moldes da igreja da parte de Santarém, né, que hoje tem mais de 60.000 pessoas, mas ele estava falando que quando a igreja estava com mais ou menos ainda com mais 300 pessoas, ele já vinha aplicando, e ele sonhava em batizar milhares de pessoas. E ele falava, um dia nós vamos batizar 1.000 pessoas. E todo mundo, a gente não tem nem 1.000 pessoas hoje na igreja, como a gente vai batizar 1.000 pessoas? E hoje eles estão batizando mais de 1.000 pessoas. Amém, queridos? Então, é justamente essa visão, essa possibilidade de nós enxergarmos com essa lente da fé, que vai permitir, que vai nos fazer alcançar, de fato, todos esses sonhos, por mais impossíveis que possam parecer a nós, pelos olhos naturais, nós temos que aprender a enxergar com os olhos espirituais. Então, e diz o texto ainda, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estava ouvindo o pastor Ricardo falando que estão orando de 5 às 7, todos os dias. De todos os benefícios que essa oração com certeza traz, uma delas é o fortalecimento da fé. Amém?
a leitura bíblica, a oração, as experiências, a aplicação, a fé como um músculo. Quanto mais nós exercitamos, mais ela cresce. Amém? Por isso, não fique se sentindo triste diante das circunstâncias difíceis. É porque Deus tem algo muito grande para você. Ele te dá experiências para você aplicar a fé. Não é verdade? Estou vendo aqui o André, o irmão que cantou aqui no louvor, são bem fortões, né? Roberto também. Eu também sou, Ricardo também. E a gente percebe que isso não acontece de uma hora para outra. Tem que pegar muito peso. É um exercício. Amém? Quando a gente vê, por exemplo, a fé do pastor Eibe de aplicar, agora está lá em São Paulo, e crendo numa grande igreja, aplicando fé, desafiando. E uma das coisas que está nos levando muito ir para lá, é porque eu quero realmente viver nessa perspectiva de fé. Eu quero viver nessa dimensão de fé. Eu quero ser desafiado, eu já creio, graças a Deus, tenho enfrentado muitos desafios e tenho vencido, mas eu quero uma experiência maior de fé, e por isso eu quero estar no olho do furacão, né, Heloísa? As coisas estão acontecendo de uma maneira assim, muito rápida e muito forte. Mas o que é importante é a gente verificar que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito pessoal, particular, e tem um propósito também local como igreja. E nós aqui, você que congrega aqui, precisa estar inserido, andar junto, no mesmo propósito, na mesma visão, abraçar essa visão, apoiar o pastor Ricardo, a pastora Suelena, os pastores, e crendo. E ainda que você não consiga crer hoje, embarque na fé do seu líder, do seu pastor. Amém? Você diz assim, não, mas é muito difícil. Não, mas o pastor está crendo, eu vou apoiar. O pastor está crendo, eu vou abraçar. E você vai começar a ver as coisas acontecendo. E sabe uma coisa linda? As coisas vão acontecer na tua vida também. Agora nós ficamos 4 anos à frente da igreja aqui de Recife, e estamos muito felizes com o que nós estamos deixando. Uma das coisas lindas é que as pessoas estão crescendo como pessoa. Gente que, quando nós chegamos aqui, não tinha terminado o 2º grau e agora está fazendo faculdade. Né? E estão avançando, que não tinha casa, melhorou em todos os aspectos, não eram casados e se casaram. Nós gostamos tanto de Pernambuco que estamos levando uma pernambucana conosco para São Paulo. Amém, queridos? E é tremendo a gente ver isso, porque esse crescimento que você estará realmente recebendo não é apenas um crescimento coletivo, mas também pessoal. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai prosperar, fazer pessoas prosperar, como já está fazendo, a fim de abençoar a obra de Deus. Agora, é muito importante entender o que Deus está fazendo não é apenas para você, mas em prol do reino de Deus. É para que você abençoe a obra de Deus, é para que você abençoe também as pessoas que estão ao seu lado. Amém? Deixa eu adiantar um pouco mais. Então, essa visão de fé nos faz, de fato, olhar além das circunstâncias, experimentar o sobrenatural de Deus. Outra coisa é que a visão de fé, que funciona como uma lente, que nos possibilita enxergar além das circunstâncias, também determina o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Deus tem milhares de promessas para mim e para você. Amém? E por meio da fé, a fé é o elemento fundamental para o cumprimento dessas promessas em nossas vidas. Então, se nós não aplicarmos fé, todos nós temos fé, mas se nós não exercitarmos, não fazermos com que ela funcione, cresça, nós vamos deixar de receber o melhor de Deus para as nossas vidas. E nós temos muitos exemplos de incredulidades. Na história do povo de Israel, nós temos a história dos espias, nós temos a história dos reis, de muitos reis que foram incrédulos e desperdiçaram o que Deus gostaria de fazer na vida deles. Não é verdade? Amém, queridos? Agora,
essa visão de fé nos faz olhar as coisas de uma perspectiva sobrenatural. Tem esse exemplo aqui, segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17, que diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Diga comigo: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Alguém aqui se vê cercado pelos inimigos, pelas circunstâncias, pelos problemas? Você pode dizer para quem está ao seu lado: não tenha medo. Mais são os que estão com você, os que estão conosco, do que os que estão com os nossos inimigos. Amém, queridos? E aí, olha só o que diz o texto ainda. Então, mais são aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar. Agora, essa abertura, ela não é uma abertura dos olhos naturais. É uma abertura dos olhos espirituais. Nós temos esses dois tipos de visão, a natural e a espiritual, a sobrenatural. E o problema é quando nós, homens e mulheres de Deus, cristãos, enxergamos o tempo todo com os olhos naturais. Eu me lembro quando eu estava estudando e fazendo seminário, o meu pastor na época, ele disse o seguinte: eu nunca vou esquecer, logo no primeiro dia de aula: olha, vocês estão aqui porque sentem o chamado para o ministério, foram selecionados pelos seus pastores, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se vocês não aprenderem a viver por fé, vão fazer qualquer outra coisa, mas desistam do ministério. Se vocês não têm aprendido até aqui a viver por fé, vocês estão no lugar errado. Ele foi muito claro. Amém, queridos? Então, mas não é só, ainda mais uma igreja de pastores. Porque nessa igreja, além dos pastores ordenados, tem os pastores líderes de célula. Quantos são líderes de células aqui? O Conexão, né? Tem os discipuladores, pastores de pessoas. Nós somos treinados e devemos treinar as pessoas a enxergar dessa maneira. E vejam só, quando Eliseu orou, ele disse assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, queridos? Mesmo que você não esteja vendo com seus olhos naturais, aprenda a ver com seus olhos espirituais. Eu cheguei aqui no estacionamento, eu vi uma igreja muito grande. Eu já vi o estacionamento, já vi o prédio da igreja, já vi esse espaço aqui para funcionar uma sala de adolescentes, já vi as salas. É dessa maneira que a gente tem que ver. Amém, queridos? Olha, hoje, para a glória de Deus, nós construímos um prédio muito grande lá no Rio. Um prédio, podemos considerar grande, porque cabe 500 pessoas dentro daquilo que nós tínhamos, já é uma coisa grande, mas podemos fazer algo muito maior, e vamos fazer no futuro, em nome de Jesus. Mas eu me lembro que antes de nós comprarmos o terreno, nós já sonhávamos. Nós subíamos, eu e a Heloísa, numa rua de trás e ficávamos orando. O terreno não era nosso em termos concretos, físicos, mas era em termos espirituais. Nós tínhamos crido que Deus ia nos dar, e já tinha nos dado. Amém, queridos? E nós precisamos acreditar e declarar isso. Amém? E não ficar olhando para as circunstâncias, não ter medo disso. Como o pastor Eber estava falando, quando Zacarias, o pai de João Batista, recebeu a notícia que ele seria pai, já idoso, e a sua esposa estéril, Isabel, ele ficou falando: mas como será isso? Ele indagou
a Gabriel, mas como é que pode? Eu só sou idoso e isso, aquela situação. E sabe o que aconteceu com ele? O anjo falou assim, você vai ficar mudo. E aí ele perguntou, por que ele ficou mudo? E os teólogos ficam tentando explicar, mas uma razão muito simples, para ele não falar bobagem. Porque se ele ficasse com aquela incredulidade, talvez a Isabel, que já estava grávida, iria abortar aquela situação, porque ele estava tão incrédulo. Então, comece a falar de forma positiva, a crer, a verbalizar, assim será. Amém, queridos? Os prédios estão crescendo ao redor, mas aqui também vai crescer um grande prédio, em nome de Jesus. E, gente, olha, dinheiro não é problema. Nós ganhamos um terreno. Nem dizemos que compramos, porque valia 500 mil reais, avaliado na época, 500 mil reais. Nós ganhamos um terreno onde construímos a igreja. Compramos por 10% do valor, porque o proprietário quis doar para nós. E ele falou assim, mas para não ficar, para fazer uma escritura e não fazer uma doação, para não ter problema algum com os meus filhos, vocês vão comprar por um valor simbólico, 50 mil reais. E ele ainda fez o seguinte, no dia que nós assinamos a escritura da compra, ele deu o dízimo para nós. Ele falou assim, pastor, eu estou sem igreja. Então toma os 5 mil reais. Não foi, Luiz? E Deus fez. E nós não tínhamos menor condições, nós pagávamos. São experiências que nos fazem crescer. Por isso que eu estou contando esse testemunho. Nós pagávamos, em 98, $3 mil de aluguel. $2.500 de aluguel. Era dinheiro aberto. Com 200 pessoas congregando. A gente só pagava aluguel na igreja. Mais nada. Nós não éramos pastores de tempo integral. E surge essa possibilidade, montão na igreja. Quando eu falei na igreja que nós íamos comprar um terreno, muita gente falou assim, não, pastor, não é possível. Mal a gente paga o aluguel. E não sei o quê. Eu perguntei, quem está comigo? Levanta a mão. No início, só uns 3, 4. Vamos orar. Nós fizemos um jejum, irmãos, de 3 dias. Fizemos um consórcio. E demos um lance de tudo que nós tínhamos. Olha, sem brincadeira, nós juntamos. Juntei um carro velho meu, valia 11 mil reais. Juntamos uma bicicleta. Uma porção de coisa na igreja que tinha, que as pessoas vieram trazendo. Fizemos um leilão. E com muito custo, nós chegamos a 20 mil reais, com doação dali. Nós demos de lance. Nós não tínhamos os 50 mil. Demos de lance. E conseguimos ser contemplados no consórcio. Uma carta de crédito que tínhamos feito recentemente, que valia 70 mil reais. E Deus abençoou. Amém, queridos? Foi milagre em cima de milagre. E depois, se eu ficar, eu não vou falar agora, mas cada história, cada desafio que nós enfrentamos foi porque Deus tinha um plano. E é muito importante nós descansarmos, num certo sentido é importante descansarmos, confiando que Deus tem um plano para mim e para você, um plano maravilhoso. E como eu falo muito com a Heloísa, Deus nunca nos coloca numa furada. Diga para o seu irmão, Deus nunca nos coloca numa furada. Ele tem sempre o melhor para nós. Então, pode embarcar nessa, amém, queridos? Pode acreditar, pode confiar. E a gente observa muitas e muitas referências que mostram disso. Mas eu quero dizer para vocês, então, que essa dimensão espiritual não deixa de ser uma realidade. Não é que você está sendo uma pessoa lunática, uma pessoa que saiu da realidade. Saiu dessa realidade nesse aspecto natural. Você não está sendo uma pessoa alienada, essa era a palavra que eu queria usar, mas você está crendo e confiando no poder de Deus, essa loucura santa que nos faz crescer e alcançar tantas e tantas coisas. Amém? Então, a dimensão espiritual não deixa de ser uma realidade, porque as pessoas não enxergam. É ela que vai determinar tudo o que acontece em nossas vidas. Então, aquilo que a lente que nós usamos vai determinar a nossa fé. Se você usar a lente da incredulidade, da murmuração, do negativismo, você não vai alcançar nada na vida. E, gente, não precisa nem ser crente. Eu tenho conversado, conhecido pessoas, eu tenho lido bastante, isso me edifica muito. Até as pessoas do mundo secular,
Todos que são bem-sucedidos só chegaram a ser bem-sucedidos. Você conversa com um empresário, um executivo de sucesso, porque eles acreditaram em alguma coisa. Amém, queridos? Agora, todo homem de Deus que alcançou sucesso, não é porque ele alcançou, é porque ele acreditou em alguma coisa, mas é porque ele acreditou em alguém que pode fazer, que tem todo o poder e está interessado. Amém, queridos? Como diz lá em Efésios, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que atua em nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Para a gente concluir, eu quero ler esse texto que fala em Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Vou repetir a leitura desse versículo. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Nós temos relatos diversos de homens e mulheres de Deus que servem para nós como exemplo, que nós devemos imitar, cada um deles, desde os patriarcas, Moisés, Davi, os profetas, amém? Os apóstolos que creram. Nós temos experiências diversas, e nós temos as nossas experiências contemporâneas, cotidianas, pessoais, de homens e mulheres de Deus que estão ao nosso lado. E nós devemos imitar, amém? A fé desses homens. Acreditar que o mesmo Deus que operou na vida desses homens estará operando também na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, a fé é o meio pelo qual trazemos a materialização das promessas de Deus. Diga comigo, a fé é o meio pelo qual trazemos a materialização. As coisas invisíveis são alcançadas por meio da fé. Através da fé fazemos com que as verdades do mundo espiritual se sobreponham ao reino natural e, de fato, possam mudá-lo completamente. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos, por favor. Você que está enfrentando o desafio, você que está diante de uma situação que você, com as suas próprias forças, armas, recursos, não consegue vencer. Mas você que confia também no poder de Deus, no braço de Deus. Você que se vê cercado à semelhança daquele servo de Eliseu e não sabe para que lado correr, sair, seja um problema pessoal, financeiro, na família. Deus tem uma palavra para você. Confie nele, acredite nele. Ele é o teu Pai, Ele te ama. Amém? E essa situação que você está enfrentando não é para a sua derrota, é porque Deus quer te levar a um crescimento, a uma dimensão de vida, de fé. Deus quer que você experimente a glória dEle na sua vida, a graça dEle, o favor dEle. Deus quer nos levar a dimensões ainda maiores. Eu creio de todo o meu coração que nessa noite o Espírito de Deus falou e está falando, está produzindo em nós grandes milagres. E Deus vai fazer grandes milagres através de mim e de você, por meio da sua palavra. Basta tão somente que nós creiamos na palavra dele, confiemos nele,
a despeito de toda e qualquer circunstância. Não olhe pelos olhos naturais, não olhe as coisas, mas use a lente da fé. Desenvolva a visão de fé. Não podemos operar no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, com recursos naturais, com uma visão natural, porque essa visão ela é míope, ela é limitada. Mas coloque essa lente da fé diante de você e você vai enxergar muito além, muito além. Comece a aplicar fé. Use a sua mente, a sua imaginação para ver aquele marido, ou aquela esposa, ou aquele filho transformado. Use a fé para ver aquele problema que parece insolúvel solucionado. Use a fé para transpor aquele monte, aquela muralha, em nome de Jesus Cristo. Use a fé para chamar à existência aquilo que ainda não existe aos olhos naturais, no mundo natural, mas já existe no mundo sobrenatural. Passe a visualizar por meio da fé. Passe a imaginar, a sonhar por meio da fé. Em nome de Jesus. E use as suas palavras para construir o projeto, o propósito que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus. Use as palavras para abençoar, para edificar, para fazer com que essa visão maravilhosa que Deus colocou para você, para essa igreja local, para esse ministério, venha se concretizar cada vez mais nesse lugar. Pai, nós oramos nessa noite por cada um desses irmãos que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, que estão enfrentando os grandes desafios. Eu oro e abençoo essa igreja em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos do Senhor. Eu declaro crescimento pessoal, coletivo, em nome de Jesus, crescimento na liderança. Meu Deus, eu vejo com os olhos da fé o que o Senhor está fazendo aqui, que o Senhor já começou a fazer, que o Senhor vai fazer ainda mais. Nós profetizamos, além de uma igreja muito grande, um prédio muito grande, muito bem estruturado, ó Deus. Nós profetizamos uma igreja relevante aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse estado. Nós declaramos, ó Deus, sobre o ministério do pastor Ricardo, da sua Helena, de cada um dos pastores e líderes dessa igreja, crescimento e frutificação, com abundância, com fartura, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que cada pessoa que congrega, cada membro dessa família espiritual, venha experimentar, ó Deus, em nome de Jesus, grandes milagres na sua vida. Diante dos desafios, que venham confiar na palavra de Deus, que venham confiar nas promessas de Deus, e não olhem as circunstâncias, mas confiem até o fim. Porque o mesmo Deus de hoje, de ontem, será eternamente. O mesmo Deus do passado, o mesmo Deus do presente, é o Deus do futuro. Então nós cremos no futuro ainda muito melhor do que uma história que nós já temos experimentado aqui. Com o teu favor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Nós já te agradecemos. Muito obrigado em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu creio, eu recebo, eu tomo posse de todo o meu coração, de todas as promessas, de todos os milagres que o Senhor deseja fazer, que o Senhor vai fazer em nossas vidas e em nossa igreja. Eu recebo, eu me aproprio, eu me apodero e eu não abro mão
diante de qualquer dificuldade, das circunstâncias, eu confio no Senhor até o fim. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. E diga uma palavra de louvor, de gratidão ao Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus.